Oi, gente, boa noite. Deixa eu ver essa luz aqui que eu não tô feliz com ela. Acho que melhorou. Boa noite a todos, uma ótima quarta-feira. Abrindo aqui. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Nossa convidada já entrou. Boa noite, Alice. Muito bom ter a Alice aqui já com a gente. Hoje a gente mudou nosso dia de live para essa convidada maravilhosa. Oi, Adriana, sejam todos bem-vindos. Eu já vou chamar essa nossa convidada para a gente começar, porque a gente tem muito. E estamos aguardando ela entrar. Oi, Alice, que bom! Tô feliz! Querida, que bom. Também estou feliz que deu certo. Deu certo. Para quem tem acompanhado a gente tem feito as lives nas terças-feiras, às, às 8 da noite. E a gente teve que mudar, porque a gente estava muito, muito feliz dessa convidada, nossa última convidada de agosto. Essa mulher incrível que eu super admiro, e a gente está com um tema maravilhoso para falar hoje, que é o feminino no Pilates. E aí não tinha, né? Achei que esse tema tinha que ser com ela, que é essa mulher que introduziu o Pilates aqui no Brasil. E aí, Alice, eu estou muito, muito honrada com a tua presença, muito, muito, muito grata, tá? Formei pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia, e fui conhecer o Pilates num mestrado que eu fiz nos Estados Unidos. E me encantei, né, com o método. Ele transformou minha vida profissional. Depois do Pilates, eu virei uma outra bailarina, com uma outra qualidade. Me permitiu dançar até hoje, né? Estou quase sessentando e estou aí dançando ainda. Me devolveu a dança, na verdade, porque na época eu tinha sofrido uma lesão do joelho, disseram que eu não ia voltar a dançar. Eu e mais uma infinidade de grandes, né, da história do Pilates, né, de profissionais que ao longo de toda essa história maravilhosa desse mestre tiveram essa mesma vivência, né? Voltaram a dançar, se trataram, se curaram e sustentaram a sua dança até muito depois, muito em função do método. Em resumo, é um pouco isso. Eu trouxe o método para o Brasil, porque, né, depois de eu terminar o meu mestrado, eu devia ao governo brasileiro o investimento que ele fez em mim. Então, eu voltei e comecei a disseminar esse trabalho, primeiro dentro da companhia do Balé do Teatro Castro Alves, aí veio um bocado de bailarino machucado para mim, né, para eu cuidar deles. E eu, na época, fiquei bastante preocupada com isso, porque eu não tinha conhecimento na área clínica nenhum, não tinha nenhum fisioterapeuta me dando suporte e apoio, e tive que buscar informações. Nós éramos uma equipe de professores de dança, de bailarinos e profissionais da dança, dando aula de pilates, e tínhamos nas mãos pessoas com as mais diversas patologias, idades, enfim, grupos de risco já grandes, assim, né? Porque a gente refinando o movimento, organizando os corpos, ensinando as pessoas a se moverem com qualidade, plim, a mágica acontecia, a dor sumia e a pessoa voltava a ser funcional. E a gente não sabia direito o que estava fazendo, mas sabia que estava dando resultado. E aquilo dá um pouquinho de Isso medo. quando, Alice? Isso quando? Olha, eu cheguei em 90, mas eu abri meu estúdio em 91, porque foi quando chegou meu reformer. Mas eu já dei aula para o Balé do Teatro Castro Alves desde 1990. E aí, em 91, eu montei na minha casa, né? Um estúdiozinho com um reformer. Depois eu tive que comprar outro, porque eu já tinha fila de espera. E acho que foi em 92 que eu comprei meu segundo reformer. Aí, em 94, eu desci para o salão de festas do meu prédio, porque era ou o Pilates ou o marido, que ele já não aguentava mais aquele monte de gente chegando em casa.
Recebi o ultimato, aí desci, eu já estava grávida, né? Já estava esperando a minha primeira filha. E aí eu acho que foi em 86 ou 87, ou, desculpa, 96 ou 97, que eu comprei os outros equipamentos. Que aí eu trouxe uma chair, nem um Cadillac, eu não consegui nem isso, eu não tinha dinheiro para isso. Eu comprei um All Unit, que é uma simplificação do Cadillac, né? Você prende na parede, tem tipo ali 80% do que o Cadillac faz no equipamento, ele é bem mais viável. Então, comprei um All Unit da Balance Body também, e depois barril, o barrel. E aí a coisa foi crescendo, 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 gente chegando, gente se treinando, professores que me propuseram abrir estúdio em parceria naquela época. Então, abri um Eu lembro primeiro, disso. é, abri com a Jaqueline Borges, né, que foi era uma das minhas melhores alunas, muito inteligente, muito dedicada, e não dançava mais, não queria mais dançar, se encantou com o Pilates, queria fazer isso. E aí a gente começou juntas um estúdio. Depois veio a Daniela Augusto, também bailarina, e também me propôs. A gente abriu um estúdio juntos, então abriu um segundo estúdio. Daqui a pouco veio Gal Vilas Boas, me propôs, a gente abriu um terceiro. Depois Tina Campos, todas bailarinas. Quando eu vi, eu estava dona de 4 estúdios em Salvador. Já tinha treinado bastante gente, espalhada aí pelo Brasil. E foi quando eu decidi trazer a Polestar, quando a gente tinha essa equipe maravilhosa, todas nós bailarinos, não contávamos com o apoio dos fisioterapeutas. Infelizmente, existe um grande preconceito, né? Está diminuindo isso, acho que hoje a fisioterapia já entende a dança como um caminho muito interessante, inclusive a reabilitação, mas naquela época os profissionais de fisioterapia não queriam escutar o que a gente tinha para dizer. Só em 2000 que eu consegui, quando eu trouxe o Brent Anderson, já pulei etapas, né? Mas quando eu trouxe o Brent Anderson é que eu consegui que os fisioterapeutas se interessassem pelo Pilates e a gente montou o primeiro curso de formação em São Paulo, voltado, assim, que em grande parte os clientes eram os profissionais da fisioterapia. Mas foi em 98. Posso te dar uma pausa aí? Porque eu acho que isso é muito importante para a gente falar sobre essa história do Pilates no Brasil e sobre o próprio feminino, né? Assim, essa questão do feminino no método Pilates, porque é tão lindo isso, né? Porque Pilates é um método de movimento, né? E a gente tem nessa história e na história no Brasil, tanta gente que estava com um problema, que dançava, que tinha problemas de lesões e que começaram pelo método se recuperar, né? Então, assim, você é uma bailarina, foi fazer um mestrado fora, né? Se cuidou, se tratou, né? Essa história desse método te dando esse suporte para o seu corpo. E você trazer isso para os bailarinos no Brasil como uma ferramenta de prevenção, né? No Sim, primeiro momento, que é isso que as pessoas de vez em quando não entendem, que essa ferramenta é uma ferramenta de prevenção e de promoção de saúde. isso. E trazer essa inovação, né? Querida Alice, dessa situação de ser uma empreendedora também, né? Então, de uma certa maneira, a paixão da dança indo para o cuidado e do cuidado indo para o empreendedorismo, como muitas vezes a mulher ela acaba se permeando de coisas, né? De estruturas. Só queria chamar atenção para isso, que é muito bonito de escutar. Eu acho que no meio do Pilates a gente pode dizer que as grandes referências são mulheres, Sim. né? As maiores referências mundiais do Pilates são mulheres. Ele ficou, inclusive, os antigos, os elders, falam muito que Clara conseguiu estruturar um pouco o que Joseph Pilates, bom, cuspia e jogava e criava. Ela vinha com o detalhamento, ela vinha com as explicações, ela vinha com o acolhimento daquele material. E eu acho que desde Clara, as mulheres já começaram a ter um papel muito importante dentro do mundo Pilates, né?
Joseph Pilates tinha, pela sua natureza, pela sua história de vida, contam os antigos, que ele tinha essa dificuldade, digamos, de relacionamento, né? A própria cultura alemã, uma história de guerra, uma vida bastante sofrida, uma relação muito... Assim, a mãe faleceu muito cedo, o pai teve que entregar crianças por aí, porque ele não tinha condição de criá-las, né? Uma família muito humilde também. Então, acho que Joseph Pilates tem uma história muito dura, e pela própria cultura e a história, como ele veio parar também nos Estados Unidos, né? Fugindo de uma situação de guerra e tudo. Não era uma das pessoas mais comunicáveis, assim, mais fáceis de se relacionar. Ele não tinha muitos amigos. Era ele, Clara, e os seus alunos. Eles viviam para os alunos. E tinha a sua forma mais dura de ser, mais rígida e tal. E Clara, com a sua doçura, fazia muitas vezes essa ponte entre Joseph e os seus clientes, né? Os elders mencionam muito isso. Eles têm um carinho enorme por Clara, por essa ponte que ela fazia. Então, acho que desde esse início, desde a introdução do método no mundo, né, no caso nos Estados Unidos, Joseph Pilates teve esse papel. Também tiveram assim grandes figuras da dança, como a Ruth Sandenis, né, que era casada com Ted Shawn. Eles tinham uma escola de dança muito conhecida em Nova York. Ela veio se tratar com ele por conta de um tornozelo e tal, e se encantou com o método. E aí abriu as portas para ele na dança em Nova York, porque ela era muito conhecida. Foi a pioneira da dança moderna, né? Sim, linda a história da Ruth Sanders. E ela abre esse caminho para Joseph Pilates nesse meio também. Então, assim, tiveram muitas mulheres no antes, no durante, no depois, né, que fomentaram esse trabalho, que difundiram esse trabalho, que trouxeram solidez, que criaram metodologias para dar continuidade a isso, né? Essas mulheres são as grandes representantes do Pilates no mundo. Aí você ouve o nome de um homem aqui e ali, fora Joseph Pilates, mas o legado dele mesmo foi transmitido em grande parte através das mulheres, né? Teve Ron Fletcher, estão surgindo agora nomes mais recentes de pessoas que estudaram com ele, mas, né, Eve Gentry, Carola Trier, Romana Krizanovska, Kathy Grant, Lolita San Miguel, né, todas pessoas, mulheres fortes, importantes, que criaram linhagens de trabalho, né, escolas que saíram difundindo sua metodologia por aí. Né? Então, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, Val. Vá, diga, depois eu falo. Não, assim, porque é isso, né? Eu acho assim que quando a gente começa a ver essa história, né? Que nem a gente estava falando da sua história, de ter ido, de ter trazido, de começar a mostrar essa metodologia tão boa, tão eficiente, tão maravilhosa. E como entra numa resistência, né, das pessoas, e de repente várias mulheres, como você estava contando na história, que eu conheci, só não conheci Jaqueline, conheci Tina, conheci Dani, conheci Gal, conheço elas ainda, né? Cada uma tá num canto, Dani tá em São Paulo e tudo mais. Mas assim, todas que foram empreendedoras, falaram, vamos junto, vamos montar alguma coisa, vamos semear isso, né? Esse lugar de semeadura de vocês. Sendo Todas que... tiveram a visão, né? A visão do que seria e que seria grandioso aquilo, né? Eu acho que a gente não teve dúvida quando eu entrei em contato quando eu vi a transformação no meu corpo, eu não tinha dúvidas de que aquilo seria um grande sucesso, que a coisa ia ser muito grande. Não imaginei que fosse tomar um país inteiro, mas eu sabia que Pilates ia ser grande e que ia ajudar muita gente. Acho que as meninas viram a mesma coisa, né? Essas minhas parceiras aí desses primórdios. E, posteriormente, as que ficaram e ficam até hoje, né? Selma França, George Oliveira. Então, essas gigantes do Pilates, que são antigas, são pioneiras no Pilates no país, Sim. que tiveram essa visão e pararam tudo, dedicaram sua vida a esse trabalho também, assim como outras
grandes mestres aí. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque existe existe um preconceito, digamos, com as mulheres, né? Que é uma coisa que a gente vive hoje, bem forte em todos os aspectos, de que, enfim, as mulheres têm menos valor do que os homens. O valor delas, inclusive, em termos de remuneração, é menor do que os homens, em termos de gerais. Mas nesse ambiente especificamente, é um lugar em que a mulher é muito valorizada. É raro isso. Acho que o ambiente do Pilates, apesar do criador ter sido um homem, né, o sobrenome é de um homem, o método leva seu nome, são as mulheres que são muito valorizadas no ambiente Pilates. E as mulheres mais velhas. É um dos poucos lugares no mundo, um dos poucos ambientes em que a mulher mais velha tem mais valor do que a jovem e que mulheres, no geral, né, em sua grande maioria, têm mais valor do que os rapazes, porque são poucos. São poucos os homens que se interessam pela Pilates. A gente vê nos cursos de formação, né, Val? A gente tem, assim, 10, 20% de homens, 80% de mulheres. Então, são essas mulheres que vêm ao longo de muitos anos, agora mais recentemente estão chegando muitos homens, mas eles são jovens no mundo do Pilates, eles são mais recentes. Então, a gente vê que nesse ambiente, é um ambiente em que a mulher é extremamente valorizada. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, muito bacana. Eu acho que a gente tem que entender, é isso que você está relatando, né? Que é muito bom a gente falar, que apesar desse método ser um método criado por um homem, ele foi disseminado para o mundo pelas mulheres, né? Então, assim, por Romana, por Carola, foram elas que criaram escolas, né? Se eu não me engano, Alice, me corrija se eu esteja errada, mas até mesmo um homem que é famoso hoje, que é o Ron Fleischer, que é a metodologia dele, né? Ele foi estimulado a abrir uma escola pela própria Clara, né? Sim. Ele foi estimulado a abrir o estúdio dele, assim, abençoado por Clara. E Ron, durante muito tempo, ele não organizou o trabalho dele. Isso é o que contam os seus herdeiros, né? Que depois vieram mulheres que estruturaram o trabalho dele, transformaram numa escola com sua metodologia, organizaram o material, né? Porque Pilates, durante muitos anos, foi uma metodologia passada assim, né? De mestre para discípulo. Você ficava ali assistindo, sendo aluno, anos, anos. Um belo dia você ia lá, né? Virava assistente. Não tinha um currículo formal, não tinha uma estruturação de metodologia. Se eu não me engano, acho que a Polestar foi uma das primeiras, se não a primeira escola a estruturar uma metodologia mesmo, com manual, com uma transmissão mais formal de conhecimento. Porque até ali, quando a Polestar se estruturou, e olha, quando eu trouxe a Polestar em 98, a Polestar tinha recém montado esse currículo. Para você ter uma ideia, nosso primeiro manual eram só textos, não tinha uma foto. Era só texto, tinha nome de exercícios, que na época ainda cada escola tinha o seu, porque a gente não tinha fundado a PMA, né? Só com a PMA que a gente universalizou a nomenclatura. E acho que foi a primeira, se não foi a primeira, foi uma das primeiras escolas no mundo a ter uma estruturação do material. Com o Ronflat também não foi diferente. Quem deu muito apoio para ele poder estruturar o material dele foram as mulheres que o rodearam e que hoje levam a escola à frente, né? Levam a escola adiante. E em todas as escolas foi um pouco assim. Né? Essas mulheres empreendedoras, assim, a primeira a abrir um estúdio fora o estúdio de Joseph Pilates foi a Carola Trier. Uhum. Né? Depois os dois até tiveram um estressezinho, porque ela, como todos os elders muito criativos, né? Eles criaram um repertório com base no trabalho de Joseph Pilates, mas criaram seus repertórios. E teve uma publicação dela numa revista de importância, em que ela não mencionou, porque eram criações dela, então ela não menciona Joseph Pilates nos exercícios. E parece que ele fica bastante ofendido e a relação deles fica um pouco estremecida.
durante Eu muito acho que tempo. ela foi a única que ele deu um certificado, se não me engano, né, Alice? Foi a Carola. A Lolita e a Kathy Grant, porque elas estavam fazendo uma pós-graduação na universidade, na New York University, e elas precisavam da assinatura dele para esse trabalho. E elas começaram a estudar com a Carola Trier. Ah, E tá. aí, um dia, a Carola Trier vira para as duas e diz, mas vem cá, por que vocês não vão procurar Joseph Pilates, já que vocês estão interessadas em estudar e ter um diploma dele? Aí as duas, ele está vivo? Sim, ele está vivo, está aqui do lado. Eu acho que Ele tá o numa estúdio. esquina, era uma coisa muito próxima. É. E aí que as duas souberam que esse Joseph Pilates estava vivo, né, enfim, e foram estudar com ele. E aí tem nas mãos, são das poucas dessas elders, né? São as únicas, na verdade, que tem um papel dele dizendo que estavam certificadas por ele. Porque na época não existia essa cultura, a cultura do papel, né? É. Existia a cultura do você ralava, você treinava, você estudava, você ficava ali, depois você virava assistente, anos, até que um belo dia ou algo acontecia que você precisava substituir alguém, foi o caso da morte de Joseph Pilates. Muitos dos seus assistentes passaram a assumir o estúdio, né? Até que alguém de mais carisma pudesse continuar, porque a Romana negou no início. Ela não aceitou vir cuidar do estúdio, não interessava para ela financeiramente, não estava nos planos dela, enfim. Até que eles tiveram que assim, oferecer bastante coisa e, inclusive, puxar por esse lado dela, estrela, né, artista, é, e tiveram que oferecer algumas vantagens para ela, inclusive poderes, para que ela pudesse ter toda a autonomia que ela queria, e sociedade e tal, para que ela viesse. Mas no início foram os seus assistentes, aqueles que estavam ali no estúdio, que começaram a levar as aulas, né? Clara já estava cansada, frágilzinha, ficou muito fragilizada também com a morte de Joseph. O, precisavam, inclusive, esses alunos do estúdio antigos, que não queriam perder primeiro as aulas, né? Eles queriam manter o estúdio por causa deles mesmos e depois por causa de Clara, porque eles tinham uma preocupação grande com o futuro dela e a sobrevivência dela, financeira. Joseph Pilates e Clara foram muito desorganizados nesse aspecto, assim, eles não tinham, eles eram tão idealistas, né, que você pagava se quisesse até, porque a coisa era meio descontrolada. Não tinha uma coisa de um sistema, né, estabelecido. E você vinha, você fazia a aula e depois eles, sim, custa $5. Se você quiser, por favor, contribua aí, ou numa próxima vez. Então, não tinha uma preocupação com esse lado. A preocupação dos dois era realmente com o trabalho em si, em primeiro lugar e acima de tudo. Era essa questão da saúde, né? A saúde física trazendo a felicidade. Quando a gente lê e a gente estuda, a gente percebe que vai muito além de exercício físico, né? Que o método Pilates é uma filosofia e que ele tinha esse idealismo mesmo, né? De uma sociedade melhor. Por incrível que pareça, ele tinha essa idealização. Vamos ter uma sociedade mais plena, com corpos plenos, com corpos felizes, né? É E muito pensando, lindo quando a né, gente vai lê continuar. sobre, quando a gente lê sobre ele, né? Quando a gente lê os escritos dele, não sobre eles, quando lê os próprios escritos. Essa paixão pelo ser humano e pelo corpo, né? Por esse nosso corpo sagrado. Então, assim, é muito apaixonante ler os escritos do mestre, senhor Joseph Pilates. Mas, ao mesmo tempo, também é muito interessante a gente verificar isso, né? Que nos primórdios, o que a gente tem são bailarinos que não têm uma formação assim estruturada, mas que passam essa situação de mestre e discípulo, essa característica de ficar lá aprendendo até você poder replicar, que é uma coisa antiga mesmo, né? Que hoje mestres de Kung Fu fazem isso, mestres de yoga fazem isso, mestres de capoeira, vamos colocar os nossos capoeiristas aqui na nossa cultura.
né? Eles fazem isso, eles vão passando, vendo esse desenvolvimento do discípulo. E que essas mulheres que a gente realmente imagina, gente, mulheres da década, a gente está falando de Ruth Sandenes, da década de 40, né? Mulheres na década de 50, a gente vê foto dessas mulheres assim, com biquíni, romana de biquíni, fazendo exercícios. Olha que revolucionário isso, expondo o próprio corpo, né? E aprendendo isso. Ele foi um cara extremamente revolucionário. É impressionante, ele pensa e fala naquela época, né? Já tantos anos atrás, ele falava de coisas que o mundo falou num período antes da guerra, parou por conta da guerra, porque aí entra uma filosofia, uma mentalidade, que essa mentalidade que infelizmente tem um enquadramento mais limitado, digamos, na forma, tá? Uma visão menos holística. E aí se volta agora, há pouco tempo, né? Nós temos o quê? 20 anos que a gente tem de novo os médicos falando de exercício físico como tratamento, né? Isso é uma revolução na visão de corpo, na visão de saúde, na visão de integralidade do ser também, porque se separava muito, até muito pouco tempo, se separava muito os corpos da gente. Hoje a gente vem entendendo que José Pilates falava há tanto tempo, que está tudo conectado, né? Sim. Sim, e tudo. Você estuda, vê tudo nele, né? E ele trabalhando com esses corpos femininos, né? Sim. Também. Elaborando essas bailarinas. E aí a gente, de novo, traz para cá o quanto as mulheres, e principalmente as mulheres bailarinas, de ser, assim, propagaram o método, criaram escolas. E a gente está onde a gente está por conta desse feminino no método Pilates. Por É, todas as mulheres que trouxeram esse método. exatamente. Eu acho que o fato de ter caído no meio da dança, né, nas graças de grandes nomes da dança, bailarinas, no caso, que em passe de mágica viram a sua profissão ser possível de novo, em 2, 3 aulas com ele, sentiam de novo a possibilidade de voltarem a dançar, voltavam a dançar, e aí, nesse ambiente, Pilates ganhou um poder imenso, que é um ambiente dominado pela mulher, até hoje no mundo, né? Ainda somos, a grande maioria dos profissionais da dança ainda são mulheres, e sempre foi assim. E nessa época de efervescência dos grandes musicais da Broadway, e a dança ganhou uma força muito grande nos Estados Unidos. Então, isso trouxe um respaldo para o Pilates, né? Por ele estar nesse ambiente, ter virado a meca do Pilates de Nova York, né? Todo bailarino ia rezar lá no estúdio de Pilates para ou se prevenir ou para se tratar, enfim. Então, os de Nova York, né? Ele ficou muito conhecido nesse ambiente. Então, realmente foi um ambiente em que o feminino sempre esteve muito presente, era dominante e foi, portanto, responsável pela sua estruturação, manutenção, difusão, e é assim até hoje. Até hoje a gente vai falar de pioneirismo no Brasil. Quem são as pioneiras em Pilates no Brasil? Mulheres. Né? Vai falar de pioneirismo em outros países, quando você vai buscar mulheres. Quem chegou no Chile, quem chegou... E aí vai, né? Expandindo pela América do Sul, a Europa. As mulheres realmente são as líderes no ambiente Pilates no mundo todo, né? Essa coisa que a gente comentou. Apesar do método ter sido criado por um homem, a sua solidez, a sua estruturação e a manutenção, a preservação vem sendo feita através do feminino mesmo, das mulheres. E como foi esse empreendedorismo para você, Alice? Porque você já estava falando disso na sua história, a gente parou um pouquinho para voltar para os elders. Você estava contando dessa sua história, de ter chegado no Brasil, de ter trazido o primeiro reformer, de ter depois importado as outras máquinas, aberto os estúdios com as outras
profissionais, tá? A Daniela, a Tina, né? A Gal e A a Jaqueline. Jaque. E aí você estava falando de quando você trouxe e começaram a vir os fisioterapeutas. Como foi esse empreendedorismo de trazer um outro profissional para o Brasil para fazer essa formação? Eu tinha trazido antes do Brent algumas outras professoras amigas que já faziam Pilates, amigas minhas da época da CalArts, da escola onde eu fui estudar e onde eu aprendi Pilates. Elas vinham, davam essa atualizada, essa aprofundada no material com os professores. Eu já tinha uma equipe. E eu sempre fui muito, Val, de partilhar. Assim, eu trazia as pessoas, em vez de eu ir lá buscar e ficar sendo a rainha da cocada, eu trazia as pessoas, a gente compartilhava esse conhecimento e foi assim que eu trouxe também a Postar. Na hora que eu vi que nós éramos 10 profissionais, todas bailarinas, todas sem conhecimento na área clínica, todas com clientes que eram mais pacientes do que clientes. Eu disse, não, a gente precisa, né, juntas, cuidar disso. Então, eu saí pesquisando e ouvi falar de um grande nome, que era Elizabeth Larkham, que foi, de novo, uma pessoa que, junto com um grande médico, Dr. Garrick, que é um ortopedista, fundou um centro de Pilates no Memorial Hospital em São Francisco, na Califórnia. E começaram a aplicar o Pilates para reabilitação, principalmente de bailarinos. A ideia dele era atrair os bailarinos para estudos, né, dentro de um centro de pesquisa, e usou o método Pilates como a iscazinha para atrair os bailarinos que fugiam da medicina ortodoxa, que nem o diabo da cruz, porque ela manda você parar. E no ambiente Pilates você consegue, primeiro, milagres, né? Em muito pouco tempo você resolve questões que a medicina ortodoxa leva bastante tempo. E depois, porque ele te permite não manter o corpo parado. Até se você não estiver dançando, não estiver saltando, porque o seu problema está no joelho, você não pode ficar em pé, você consegue manter todo o corpo ativo. Aí quando você volta, tudo está pronto. Faltava só um pedacinho se consertar. Então você não tem que fazer todo um trabalho que é longuíssimo se você para muito tempo. Você parar um mês, 2 meses, 3 meses para esperar uma lesão, né, se resolver, significa um ano de trabalho para você voltar naquela forma física que você estava. Então, não é uma coisa que os bailarinos buscam muito, essa mentalidade de uma medicina mais ortodoxa que diz, seu joelho está ruim, você precisa parar. E o Pilates permitia que você mantivesse tudo em movimento. Então, eles fundaram esse centro lá no Memorial Hospital em São Francisco. Elizabeth Larkham era uma pessoa-chave, porque tinha sido uma bailarina famosíssima, muito boa, e tinha sofrido uma lesão grave. E ela também entrou nessa missão de, né, ajudar a classe, de trabalhar com a classe profissional de dança, devolvendo a função para eles. Eu ouvi falar dela, convidei para vir para o Brasil, para ela fazer esse trabalho com essa equipe que eu já tinha montado, né, que já trabalhava junto comigo nesses 4 estúdios em Salvador. Eu tinha montado uma formação que eu chamava de Pilatice na época, o Pilates de Alice. Eu Em que eu, lembro disso. A primeira vez que eu vi seu nome foi Pilatice. Selminha, que está aí assistindo a gente, tem um certificado, inclusive, da Pilatice. E aí a Elizabeth aceitou vir. E ela hoje é uma unidade no mundo, né? Elizabeth Larkham, mas na época ninguém conhecia muito ela. Só que na última me avisa que teve um problema grave, que não poderia vir, que me enviaria o sócio dela, o Brent Anderson, que eu não ia me arrepender, porque ele era fisioterapeuta, tudo aquilo que eu gostaria, que eu estava demandando, digamos, que eu precisava. Né? Porque Elizabeth vinha da mesma área que eu, da área da dança, apesar de ser uma bagagem na hora de reabilitação, que é incrível, ouvir aquela mulher falar é incrível. E aí eu fiquei muito chateada na época e Brent me escreveu uma carta muito simples, muito humilde, dizendo: você não vai se arrepender, eu tenho muito para te oferecer. E veio e a gente se encantou. E aí ele me convidou para trazer a Polestar para o Brasil e ser licenciada da Polestar. Então a gente vem trabalhando juntos aí há 22 anos nessa parceria. E aí, quando veio Brent, fisioterapeuta, homem,
que apresentou um trabalho de Pilates voltado para a reabilitação. Aí o Brasil fisioterapeuta, o Brasil clínico, acolheu, né? E foi um boom. Aí a gente explodiu. Nós fomos Eu a lembro única, disso. Eu lembro bem disso. nós fomos uma grande referência, né? Éramos a única referência, na verdade, a única escola que dava cursos, a única fábrica de equipamentos, a primeira fábrica e durante muitos anos a única. Eu trouxe depois a Balance Body, né, para o Brasil, que já está aí há mais de 40 anos fabricando equipamentos também, famosíssima no mundo todo por sua qualidade, tecnologia, e também porque Ken Anderman foi quem defendeu a bandeira do Pilates contra o Sean Gallagher, na época em que ele processou o mundo todo de quem usava o nome Pilates, que é um outro capítulo, uma história longuíssima, mas que a gente ganhou essa história. E então eu trouxe a Balance Body para o Brasil, trouxe a Polestar, e quando eu trouxe a fábrica de equipamentos, de verdade, foi quando a coisa explodiu. Porque até então a gente importava os equipamentos, era caro, era complicado, levava meses, tudo em dólar, né? E quando a gente nacionalizou os produtos e trouxe a Balance Body para o Brasil, montou a fábrica, que é a única fábrica fora os Estados Unidos, aqui no Brasil, é a nossa, foi que o Pilates teve essa grande expansão, porque agora as pessoas podiam comprar os equipamentos aqui. E, de novo, nossa clientela era assim, 99% mulheres. Mulheres que faziam curso, mulheres que montavam escolas, que davam formação, até que começaram, depois de alguns anos, a chegar alguns homens e, e aí essa difusão, enfim, teve esse segmento, né? Eu Mas acho aí que eu a gente trouxe. até teve um momento que a gente começou a falar isso, né? Que Pilates é para homem também. Eu lembro que teve até várias matérias. Homens fazendo Pilates, Pilates também é para homem. Venha, não é exercício para mulherzinha, não é só alongamento, né? Ou coisas assim, tipo, muita gente pensando que. Eu lembro que quando saiu uma matéria aqui no Rio de Janeiro que chamou assim Pilates a ginástica do preguiçoso. Eu fiquei puta com essa matéria. Eu falei, gente, como assim? É um trabalho que trabalha o corpo inteiro, a pessoa fala que é ginástica do preguiçoso, então tem umas coisas que são meio confusas, os slogans que colocam, né? E depois a gente fala, bem, porque o método Pilates também é para homem, ele vai dar um fortalecimento, ele vai dar um tônus, e eu acho que a gente está chegando, eu falo isso porque eu acompanho você há muito tempo, acompanho a trajetória do Pilates no Brasil também, e eu vejo que hoje estão chegando mais esses corpos masculinos, e eu sinto que eles fazem um frisson, porque nunca teve muito homem, enquanto quando aparece um homem num curso, é tipo um homem fazendo Pilates e fica muito o movimento, até assim, esse ambiente feminino fica olhando aquele homem fazendo um movimento, Isso, tem porque tem muito uma isso. outra qualidade, né? Tem muito isso, né? Um homem ganha muito, muito destaque nesse Muito ambiente, destaque. um ambiente feminino, né? Então, E que muitas vezes eles não nem estão falando uma coisa tão elaborada ou uma coisa tão inventiva, mas é porque é um homem que está falando. Eu falo, gente, que pensamento machista dessas mulheres, né? e tem uma coisa também que eu acho que hoje se instalou no país um pouquinho, que é um pouco moda, que é essa visão mais atlética, acrobática do Pilates. Que ele ganhou um espaço agora nesse sentido, né? Está na moda, de fazer coisas, enfim, acrobáticas, né? Fisicamente desafiadoras. Então, os homens têm um papel nesse lugar também, porque, pela própria fisiologia, eles têm uma competência para esse lado mais, né, muscular, mais de desafios atléticos mesmo, e isso chama atenção nas mídias, é bonito de se ver. Então, tem também uma coisa que puxou para um protagonismo por conta disso, de uma cultura que se instalou no país hoje, né? E, e esse carro-chefe tem puxado um pouquinho os homens mais para uma projeção que ficou junto com as mulheres durante muito tempo e que agora está trazendo um espaço para os homens ocuparem também, né? E que são Isso, lindos esses corpos, né? Esses corpos realizando os exercícios.
mais elaborados, mais de força. Mas uma coisa que é bem engraçada é que é isso, a fisiologia do homem e a fisiologia da mulher, né? Que eu já encontrei na minha prática de dar aula para homem, de chegar ao homem forte, mas que tinha uma força por fora e não tinha a força estrutural que o Pilates dá e essa globalidade. E que você via que era um cara super forte, você colocava ele num exercício de desafio do método, que até era um exercício simples, mas que aquela força bruta não chegava naquele lugar, né? Então, é muito interessante que, na realidade, quando nós falamos de força dentro do método, a gente, assim, o Cláudio fala uma coisa, o meu parceiro, enfim, ele fala que a força é o último requisito de toda a somatória dos outros princípios. Quando você tem todos os outros princípios do método, aí você chega na força. Você chega podendo elaborar, realizar esse movimento numa funcionalidade elegante. Eu estou falando elegante porque ele não tem trava, né? Ele é harmônico, que é esse corpo harmônico que o Joseph Pilates procurava. Então, é diferente desse quesito de força, né? E não é a força através do sofrimento, né, Valéria? É a força através da inteligência, de saber como, da estratégia. Como é que eu faço esse planejamento do corpo, de tudo isso que você falou, que o corpo tem e que resulta numa força. Não é a força em si, mas Sim. é o resultado de uma estratégia, de uma integração de todo o corpo, de todos os corpos, né? De uma harmonia, de uma de um entendimento mais profundo de por onde o movimento acontece, para que resulte numa competência de força grande. Eu tenho até um caso interessante, você falando ali dos meninos, né, chegando no Pilates, e eu tenho um caso que eu conto. Quando eu fui dar um treinamento uma vez em São Paulo, na Fórmula Academia, e aí do lado tinha uma sala grande da musculação. E aquilo era uma novidade, né? Dentro da Fórmula Academia, o Pilates ganhou uma sala toda de vidro e ficava a musculação ali imensa e a salinha do Pilates do lado e a gente fazendo treinamento e tal e o pessoal sempre espiando. Numa dessas, terminou o treinamento, estava sozinha na sala e veio um rapaz da musculação, daqueles, muito musculoso, muito forte, e ele passou, pô, legal, agora tem Pilates aqui, vou falar para minha avó. Aí eu falei, ó, não, isso há muitos anos atrás, eu jovenzinha, né, gatinha e tal. Aí eu, poxa, não faça isso não, vem aqui experimentar, venha conhecer, né? Não é só para sua avó, é para você também. Aí ele, meio sem jeito assim, meio sem graça, não quis me dar uma dura, entrou e eu fui colocar ele para fazer um kneeling no reformer. Coloquei uma mola, fiz tranquila, falando e tal. E assim que ele subiu o uniforme, que ele puxou o braço, ele quase caiu para frente, quebrou, né? E abriu um olhão desse momento, disse, deixa eu facilitar para você. Espera aí um pouquinho, vou mudar a mola para. E ele, que não era uma questão de força, né? Era uma questão de estratégia, de mágica. Ele não sabia como é que eu tinha conseguido fazer aquilo. Ele se tremia todo. Eu tive um outro episódio também com o Popó, que é um boxer, que foi o Você lembra campeão do baiano, Popó? né? Famoso no Brasil. E uma vez a televisão queria fazer uma brincadeira, aquelas coisas que a televisão sempre fica achando um tema para chamar a atenção. E aí, Pilates e boxe, né? Aí fomos nós dois, isso em Salvador, e Popó veio no meu estúdio. E aí, conta para lá, conta para cá, como é que você treina, Popó? O que você faz? Não sei quantas horas por dia, são 800 abdominais, e faço assim, assada. Disse, pô, eu quero que você faça um. Então, aí mostrei, botei a caixa no reforme, fiz uma negativa, vim lá de baixo articulando a coluna vértebra por vértebra, no climb a tree, né? E botei o Popó para fazer depois. Ele tremia, ele não conseguia subir, porque não vinha de impulso, não vinha dessa musculatura que você falou, né, mais superficial, vinha de um entendimento de estratégia, de relaxar extensores da coluna, de articular segmento por segmento, né? E foi muito interessante, assim, foi uma porta que se abriu
Porque ele ficou muito chocado, muito frustrado. Um cara muito forte, muito acostumado a fazer um trabalho que nada para ele era muito desafio, né? E, de repente, eu apresentei uma proposta de uma forma de trabalhar com um enorme desafio. Não tinha nada a ver com ele não ter força muscular. Tinha a ver, ele não conseguia subir, não era por falta de força abdominal, mas era por falta de estratégia, de saber relaxar músculos e contrair os músculos adequados para poder fazer o movimento da forma É, plena. e eu acho que isso é uma coisa bem linda, né, do método, bem apaixonante, porque é uma construção do corpo, né? Então, de novo, quando a gente vê a história do método e vê o que esse método traz, porque ele traz essa, esse aprendizado motor, ele traz essa integração de sistemas, ele mexe a nível músculo esquelético, mas também do sistema facial, ele elabora gerenciamento de pressões internas. É um método que, por mais que a gente esteja há anos trabalhando com ele, a gente continua apaixonada. Gente, quando a gente está falando anos, somos anos mesmo. A gente já está assim, né? Ali são anos. Não é agora. Não é que a gente está trabalhando com Pilates faz 2 anos. Já tem décadas. Então, assim, a gente continua apaixonada pela eficiência dele, né? É um mundo, né, que é infindável. Quando a gente acha que a gente pegou alguma coisa, a gente se dá conta de que tem toda uma nova descoberta para ser feita. Eu fico assim encantada, o tempo inteiro apaixonada, porque eu fico me redescobrindo dentro da mesma coisa, o mesmo repertório, e de repente pequenas coisas que eu acho que aí é que vem falando de feminino, mas de uma forma mais arquetípica, né? Não da mulher, na presença do método Pilates, mas do feminino em si, né? O que é esse feminino que existe no método, que é um pouco isso que a gente está falando. É menos, porque o feminino tem muito a ver com a gruta, né? Com o interno, voltar-se para dentro, o recolhimento, que tem a ver com os ciclos da mulher. A gente tem, né, historicamente, esse período que a gente tem mensal de menstruar, de sangrar, é um período de recolhimento. Nas culturas mais tradicionais, mulheres tinham mesmo esse momento de se recolherem, de respeitarem esse ciclo, né? Então, falando do arquétipo do feminino, que independe de mulher e de homem, mas o Pilates tem essa característica de você se voltar para algo mais profundo, né? Algo mais interno, uma questão de um autoconhecimento mesmo, lá de dentro, de por onde, quais são as suas questões, né? Por que que esse trechinho da coluna não mexe? Tem muito a ver com outras coisas, com a sua história, com as suas crenças, com tantas coisas, né? E que cada vez que a gente vai se movimentando e vai aprofundando no movimento, a gente vai se descobrindo dentro desse movimento, né? Descobrindo as coisas da gente que vêm de outra ordem, que vêm de outros lugares. Então, eu vejo muito esse feminino na essência do método Pilates, que homens são capazes de descobrir e de cultivar, né? Mas que é muito particular do Sim, Pilates e como ele, métodos afins que são incríveis, que são geniais, né? sim. E a gente tem tantas metodologias aí que são parentes, primas, irmãs, e que vêm com esse feminino nesse sentido, né? Do voltar-se para algo mais profundo, algo mais Mas eu interno. acho que quando a gente toca o corpo, é que nem quando a gente toca a natureza. Né? O nosso É, corpo ele é uma representação da natureza, né? E essa natureza, por isso que a gente tinha a nível mítico aqui nas Américas a Pachamama. A gente tinha esse reconhecimento que essa terra é mãe, né? Esse corpo, esse ventre da mãe. sim, E o nosso corpo, ele, independente de você homem ou ser mulher, dependente do seu gênero, o seu corpo é sua casa, né? Então, essa casa, que é a sua Pachamama, ela tem estruturas e rios e veias e artérias e toda uma terra que tem que ser explorada e que tem que ser cultivada, né? sim. Isso é o cultivo do nosso corpo, é o cultivo da nossa saúde. Então, quando a gente toca realmente
dentro de um método que vem para o movimento, que a gente está trabalhando realmente com o corpo, com esse cuidado do corpo, com essa promoção de saúde, a gente vai tocar um aspecto feminino que independe de gênero, que é essa questão interna, Isso. né? E que é a nossa conexão com a Terra, né? Isso que você falou Isso. agora. É através do corpo que a gente é esse bicho presente, encarnado, nessa dimensão aqui e agora. É a nossa conexão com a grande mãe, com a natureza, é através do corpo. Quando a gente se distancia muito dele, que a gente entra muito no espírito e encarna menos. É por isso que é tão importante esse equilíbrio, né? Acho que a gente está agora com toda essa revolução que está acontecendo no mundo, trazendo um feminino mais presente, né? Já, até antes da pandemia, a gente já vinha se preocupando, falando disso, pelo menos, né? Falando muito em todos os âmbitos, né? Das ciências, da educação, de tudo, se discutindo essas questões que são mais de um retorno às nossas raízes, às nossas origens, um cuidado com a natureza, um cuidado com a terra, um cuidado com esse corpo que nos conecta com isso tudo, porque Sim. não tem reposição de pecinha fácil, não. Não. Hum. É esse feminino pulsante, né? É o feminino pulsante que está em todos, né? E que tem a ver com criatividade e movimento. Porque Sim, o sim, feminino é criativo, sim, sim, sim. né? É o exemplo, né? É o que existe de essência da criação, está no feminino mesmo. De criar. E nesse aspecto, Alice, você sofreu preconceito por ser mulher e trazer algo novo? Você Você sabe sentiu que isso? eu fui me dar conta de que eu sofria preconceitos por ser mulher há, há muito pouco tempo, quando eu tive minhas filhas. A mais velha tem hoje 25 anos, e elas foram me ensinando, porque essa juventude vem guerreira, pronta, não admitindo determinadas coisas que a gente sempre engoliu porque era assim, né? Então, eu que sou de uma geração em que tem coisas que eram assim, a gente não questionava muito, fui começando a me dar conta desse preconceito tardiamente, coisa de poucos anos para cá. Enfim, sempre fui muito rebelde, né? Uhum. Eu me lembro das minhas épocas de juventude que eu me recusava a usar sutiã. Não tinha esse peito todo, não tenho até hoje. Por que eu tinha que usar sutiã? Sutiã não foi feito para sustentar a mama, mas tinha-se que usar sutiã para não aparecer o bico, por causa da transparência, eu não estava nem aí. Eu sempre tive essa coisa meio feminista, né? De, Uhum. de ser o que eu era, de respeitar o meu corpo, de não ceder a determinadas coisas, de brigar pelos meus direitos. Eu tive 4 irmãos homens, então eu tive que, dentro de casa, ganhar no braço Uhum. coisas que eu queria deles, né? E Tive você que é gaúcha, né? Irmãos homens e gaúchos ainda por cima. um Estado conservador, uma cultura conservadora com a mulher, então, Ave Maria. Meu pai tentou, na minha adolescência, exigir que meus irmãos saíssem comigo quando eu saía com namorados. Isso durou muito pouco tempo, mas, enfim, era toda uma cultura, né? Que eu ainda vivia, apesar de eu não ser dessa geração tão antiga com a mulher, mas que eu ainda vivi bastante em algumas coisas. Então, existia, assim, algo dentro de mim que sempre brigou e guerreou, e eu nunca me fragilizei nesse sentido por ser mulher. Nunca me senti fragilizada por ser mulher. Devo devo ter sido discriminada, devo ter sido, enfim, deixada em segundo plano em alguns momentos por conta disso, mas eu não me sentia assim. E hoje em dia eu vejo que eu também não me dava conta de determinadas coisas, né? Outro dia, numa conversa com amigos, eu comecei a perceber que quando eu ia falar, um atravessava, o outro atravessava. Eles conversavam meio que entre eles, e eu estava naquela roda, parecendo um fantasma. Até que eu. Mas isso eu comecei a me dar conta agora, né? Agora, de uns anos para cá, depois das filhas. Então, eu acho que tem um pouco uma falta de percepção, uma ignorância nesse aspecto, de achar que a coisa era natural. Era assim.
E, por outro lado, de eu nunca me incomodar muito, não. Eu sempre fui muito queixo duro, assim, né? Quando eu queria fazer alguma coisa, eu ia atrás daquela coisa e eu fazia aquela coisa acontecer, né? Desde que eu não estivesse prejudicando ninguém, eu ia à luta. E eu brigava e briguei muito pelas minhas coisas sempre. Nunca admiti essa possibilidade. Então, eu não sei. Acho que tem uma parte que é ignorância e tem uma parte que era eu sempre sair na guerra. Mas eu acho Val, que a gente, dando conta que faltam 3 minutos para o para Instagram nos contar, né? terminar, não, eu acho que muitas vezes a gente tem isso, teve isso mesmo, a gente foi para a luta sem perceber os certos preconceitos, porque eu acho que muitas vezes eu tive uma live esse mês que foi com a Fabiane sobre empreendedorismo. E ela falou, não, foi difícil ouvirem meu produto. Eu acredito que tem uma dificuldade quando uma mulher chega para um produto. Mas, enfim, a live está maravilhosa, a gente pode ficar continuando a ouvir a Alice falando, porque ela é incrível e tem toda essa história muito linda e tem essa alma, não só incrível como educadora, mas essa alma poética e de guerreira também, né, gente? Eu acho que a gente tem que muito honrar essa mulher, que foi uma das mulheres que trouxe o Pilates para o Brasil, né? E que trouxe uma escola. Eu tenho muito orgulho e muita admiração. E tá aí continuando se reinventando, né, Alice? Como todos nós estamos nos reinventando. Estou aí nas mídias sociais, uma coisa que eu nunca curti muito, mas tendo que me adaptar a elas, né? Montei meu canal do YouTube até, peço que as pessoas que não se inscreveram se inscrevam, porque a partir de X número 1.000 inscritos você ganha algumas facilitações e benefícios. Estou sempre postando muita coisa. Esse fim de semana eu vou estar dando um workshop online, então vou ter que estou me adaptando. Voltei a dar um curso presencial essa semana em São Paulo e foi bem assustador. Esse conforto de poder trabalhar online tem sido uma solução, né, possível e bacana. Então, nesse fim de semana, eu vou estar, por exemplo, dando um workshop e uma aula master online. Aí, quem se interessar, entra lá no meu perfil e dá uma olhadinha e pega os dados lá. E é isso, acho que a gente tem que caminhar para frente, olhar o que se abre, não o que se fechou. Né? O passado é referência para que a gente possa ter mais lucidez e clareza e não ficar tropeçando no futuro. Mas eu tenho um pouco isso que desde sempre as coisas aparecem e eu não fico pensando no que eu perdi. Eu fico pensando em como é que eu vou resolver aquela situação e o que é que vem daqui para frente. E acho que nós, como mulheres, temos que pensar um pouco nisso também. Brigar pelos nossos direitos, brigar pelas coisas, mas não ficar no lugar da vítima, né? Acho que a gente precisa acreditar que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente é boa pra caramba e no meio do Pilates nós somos as rainhas. Ai, sua linda, sua rainha mesmo. Gente, daqui a pouquinho vai acabar. Eu vou agradecer a presença de todo mundo e quero agradecer muito, Alice. Muito, muito obrigada, mestre. Muito. Prazer conversar com você. Em breve você vai estar no meu aí. A gente vai estar fazendo juntas uma live. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E é isso, ela nos falou coisas lindíssimas e falou coisas lindíssimas para esse final também, gente. Uma gratidão para todo mundo que esteja. Vão para o workshop, esse workshop de rolo vai ser maravilhoso. Eu tenho outro curso, não vou conseguir fazer. Fica gravado também. Então, quem tiver ocupado no dia pode se inscrever e depois receber a gravação. É essa a vantagem do online, né? Se você não tiver presente, você pode depois desfrutar do trabalho, que vai ficar gravado. Tá, vai ficar gravado. Massa, massa, bom saber.